Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos realizar uma experiência bem interessante, que é uma experiência de química analítica para a detecção de açúcares redutores, que é chamada de teste de Fehling. O teste de Fehling consiste em no preparo de um reagente. Esse reagente ele irá reagir a substâncias que contêm grupos aldeídos em suas moléculas. Por exemplo, nessas substâncias são os açúcares redutores, que são os monossacarídeos, e alguns disacarídeos, que são basicamente os carboidratos. Esse reagente é preparado dissolvendo-se um sal de cobre mais 2 em uma solução alcalinizada de tartarato de sódio, que irá formar uma solução de complexo de cobre em meio fortemente básico, e esse complexo ele irá reagir a substâncias que contêm um grupo aldeído em suas moléculas. Ou seja, na presença de aldeídos, ele sofre uma reação de óxido-redução com a redução do cobre mais 2 para cobre mais 1, que irá então precipitar na forma do óxido de cobre 1, que é um composto químico de cor avermelhada. E portanto, se essa reação ocorrer, significa que nós temos uma substância que contém grupos aldeído, ou seja, um açúcar redutor. E este teste ele é muito utilizado em ensaios de bioquímica para a detecção da presença de açúcares em uma determinada amostra, e também é muito utilizado em ensaios clínicos para detectar a presença de glicose na urina de algumas pessoas, o que pode ser um sinal de diabetes. Então vamos à experiência, que é muito interessante. Primeiramente, nós dispomos de um pouco de água e então nós dissolvemos uma certa quantidade de um sal chamado tartarato duplo de sódio e potássio, ou sal de Rochelle. Em seguida, adicionamos um pouco de hidróxido de sódio para alcalinizar essa solução e agitamos bem até a completa dissolução. Então, a essa solução alcalinizada, nós adicionamos uma solução de sulfato de cobre sob agitação. Então ocorrerá uma reação química com a formação de um complexo de cobre com íons tartarato de cor azul bem escura. Esse complexo será o oxidante do teste de Fehling. A função do tartarato é impedir que os íons de cobre formados na reação química precipitem na forma de hidróxido de cobre pelo meio básico. Então nós temos aqui 6 amostras. Aqui nós temos uma amostra em branco e 5 amostras de alguns compostos que nós iremos testar para esse teste, para verificar a presença de açúcares redutores nessas amostras. Então nós pingamos a solução de Fehling em cada um das amostras, e então nós colocamos dentro de um frasco com água quente a cerca de 80 graus Celsius em banho-maria para que a reação possa acontecer. Durante mais ou menos uns 5 minutos nós deixamos essas amostras sendo aquecidas, então essa reação começa a transcorrer no frasco que contiver uma amostra que contém um açúcar redutor, ou seja, portador de grupos aldeídos livres. Então, conforme o tempo passa, podemos notar que em um frasco já começa a acontecer a reação. Nós vemos a precipitação aqui de um composto amarelado, basicamente é o óxido de cobre 1. Nós podemos já perceber aqui neste frasco. E após transcorridos 5 minutos, nós tiramos as amostras e colocamos elas de volta na grade dos tubos de ensaio, e nós podemos perceber que apenas a amostra número 4, composta por glicose, sofre a reação e acusa positivo no teste de Fehling. Aqui nós temos as estruturas de todos os compostos mostrados nas amostras, e nós podemos perceber que a glicose é a única que possui um grupo que pode se converter em aldeído em solução aquosa, por isso dá positivo ao teste de Fehling. Açúcares redutores são aqueles que possuem uma estrutura que podem possuir grupos aldeídos livres, então esses são os únicos que podem ser detectados no teste de Fehling. E a próxima reação que nós iremos realizar agora será a hidrólise da sacarose, ou seja, o açúcar comum, com a formação de seus 2 açúcares constituintes, que são a glicose e a frutose. Ou seja, nós estamos transformando aqui um disacarídeo em seus 2 componentes monossacarídeos. Nós dissolvemos o açúcar em água e então o separamos em 2 amostras, uma que será testada e a outra que será o controle. Aqui nós colocamos a solução de água e açúcar em 2 tubos de ensaio. Então, em um dos tubos de ensaio, nós adicionamos algumas gotas de ácido clorídrico diluído, e logo em seguida nós iremos levar os 2 tubos de ensaio ao aquecimento até a ebulição,
para poder aquecermos tanto de amostra quanto de controle. E o meio ácido no tubo de ensaio onde foi adicionado o ácido, ele atua como um catalisador durante o aquecimento da açúcar, possibilitando que a sacarose seja quebrada em seus dois monossacarídeos constituintes, que são a glicose e a frutose. Nós também levamos o frasco de controle ao aquecimento, o frasco que não foi adicionado ácido, para poder aquecer ele à mesma temperatura que o frasco que vai ser testado, de modo a reação funcionar igualmente das duas, o reagente funcionar da mesma forma nos dois frascos. Então nós adicionamos algumas gotas de hidróxido de sódio, uma base, para neutralizar o ácido na amostra que foi acidulada para o teste. Então, após neutralizarmos o ácido, nós iremos colocar a solução de Fehling para testar as duas soluções. Primeiro na solução de teste, onde nós notamos que o teste deu negativo, como na experiência passada. E agora nós iremos adicionar no frasco da amostra a ser testada e nós podemos perceber uma coisa interessante. Essa amostra ela dá um resultado positivo ao teste de Fehling. Isso acontece porque a glicose e a frutose formadas são açúcares redutores, então o teste dá positivo acusando a presença deles. E aqui nós podemos ver a reação química de hidrólise da sacarose em meio ácido, onde ocorre a formação da glicose e a frutose. A glicose dá positivo ao teste por si só, porém a frutose é convertida em açúcares que contêm grupo aldeído, por tautomeria, e também dá resultado positivo no teste. Então, gente, este foi nosso vídeo sobre o teste de Fehling, ou seja, uma reação de química analítica usada para detectar a presença de açúcares redutores, na qual nós analisamos 6 amostras, sendo uma amostra em branco e outras 5 substâncias que iremos detectar qual delas era um açúcar redutor, ou seja, uma substância que contém grupos aldeídos livres de sua molécula. Primeiramente, como nós vimos no teste, a amostra em branco deu resultado negativo, como esperado, porque ela não continha nenhuma substância a ser detectada, era apenas água. Apenas uma forma de comparação para as outras amostras que iriam ser detectadas em seguida. Logo em seguida, nós fizemos o teste em uma amostra de sacarose, ou seja, o açúcar comum. E como visto, a sacarose, o resultado deu negativo devido ao fato dela não ser um açúcar redutor, ou seja, ela não contém em sua molécula grupos aldeídos, ou então a estrutura da molécula é tal que não permite que o anel do açúcar se abra, expondo o grupo aldeído, por exemplo. A terceira amostra é formada pelo manitol. O manitol ele é um poliálcool açúcar, que ele é muito estreitamente relacionado a monossacarídeos como a glicose, frutose, galactose, manose, entre outros. Porém, ele é um composto que não possui grupos aldeído, ele é um poliálcool e não possui nenhum grupo aldeído, apenas grupos hidroxila. E como ele é apenas um álcool, não tem grupos aldeído, ele não é detectável pelo teste de Fehling, portanto negativo. E aí nós temos a quarta amostra, que é a glicose. A glicose ela é um monossacarídeo, ou seja, um açúcar simples, um açúcar simples composto por 6 carbonos, e ela possui uma estrutura que tanto pode ser fechada, contendo o grupo M-acetal, como pode também ser uma estrutura aberta que contém um grupo aldeído livre, e portanto a glicose ela é facilmente detectável pelo teste de Fehling, e portanto é o único desses resultados que deu positivo ao teste. A quinta amostra é o amido. O amido é um carboidrato formado pela polimerização da glicose. Ele é formado por uma molécula gigantesca contendo várias unidades de glicose encadeadas. E apenas uma das moléculas de glicose da extremidade possui o grupo M-acetal, que pode se tautomerizar para aldeído, ou seja, ela pode ser convertida em aldeído. Porém, como o amido é uma molécula extremamente grande e possui apenas uma pequena parte detectável pelo teste de Fehling, na prática, a reação praticamente não ocorre apenas em algumas poucas moléculas de amido e, portanto, é praticamente indetectável. E por fim temos um composto que não é açúcar e não contém grupos aldeído, que é o etanol, que ele é simplesmente um álcool. Também foi colocado ali para ver como que funciona a reação do teste de Fehling, que detecta apenas compostos contendo aldeídos. Nós vimos que a sacarose, ou seja, o açúcar comum, naturalmente não é detectável pelo teste de Fehling,
Portanto, no entanto, quando ela é fervida na presença de um ácido diluído, ela sofre hidrólise formando seus 2 monossacarídeos constituintes, que é a glicose e a frutose, são 2 açúcares menores, e os 2 são monossacarídeos que são detectáveis pelo teste de Fehling. Portanto, nós vimos na experiência que o segundo tubo após fervido com ácido deu resultado positivo, enquanto o tubo de controle, que não foi fervido com ácido, deu resultado negativo. Então é só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês, essa reação interessante, mostrando um pouco como um laboratório de química analítica funciona, algumas reações bem interessantes. Eu quero agradecer a vocês pela audiência, por terem assistido meus vídeos, pela força que vocês me dão. Valeu muito, obrigado bastante. Acesse meu site, Nerd da Química, minha página do Facebook, que também se chama Nerd da Química, e muito obrigado, valeu!